Olá, estamos de volta aqui para mais um curso aí do Codifico, né? Mais uma aula de modelagem de software, né? É o conteúdo transversal da engenharia de software. Estamos aprofundando a modelagem de software. Vocês já assistiram a aulas que eu dei uma visão geral sobre o que é o processo que estamos utilizando aqui nesse curso no Codifico sobre o desenvolvimento de software. A gente precisa aprofundar na questão da modelagem do software, né? E aqui nessa aula, estou preparando para vocês aqui para a gente avançar, né? Aprofundar no conteúdo sobre criação, né, entendimento das personas que vão representar os usuários, ou mesmo assim, para poder entender o contexto em que o nosso software que está sendo proposto vai ser utilizado. Para isso, tem uma outra ferramenta que serão utilizadas, né? São mais duas ferramentas que a gente vai utilizar junto com as personas. Personas é a primeira ferramenta, e aí tem o mapa de empatia, que é um outro quadro que ajuda a organizar melhor como podemos refletir acerca das personas. E por fim, para poder estruturar as atividades que serão feitas, né? Como que eu posso dizer melhor isso aqui? Bem, as funcionalidades do sistema vão ser representadas por meio de histórias de usuários. Primeiro a gente vai ter as histórias gerais, depois a gente vai aprofundar para as tarefas que serão desenvolvidas pelos usuários. Bem, vamos lá, a gente começou com muita energia aqui, mas vamos ficar tranquilo, espero que todos estejam relaxados, estejam preparados, cuidado aí com a fome, se vocês estiverem com fome pode comer, porque senão no final do vídeo aqui vocês vão ficar com fome, que a gente vai ter uma atividade envolvendo pizza. Mas vamos lá, não vou antecipar não, não dá mais spoiler não. Espero que então todos estejam tranquilos, vamos lá começar. Deixa eu ver aqui, pum, para cá. Pronto, modelagem de software, personas, mapa de empatia e histórias de usuário. Para começar aqui, pessoal, é importante a gente fazer uma reflexão. Sempre gosto de começar essas aulas aqui quando eu fui aluno, aprendendo engenharia de software, né, aprendendo mais de forma específica modelagem de software lá na PUC-Rio. Eu me deparei com essa pergunta no primeiro dia de aula. Eu achei muito interessante, que eu não tinha uma boa resposta para ela. E eu coloco para vocês. Vamos fazer esse momento de reflexão inicial aqui. O que é modelo? A gente está falando de modelagem de software, né? Veja que a gente está interessado com modelagem de software. Aí vocês estão vendo na tela, né? Tem uma imagem aí muito bacana. Esses são modelos. Modelos, né, da moda, para poder, elas vestem roupas, né, num desfile, para poder apresentar para o público quais são as roupas que estão sendo apresentadas por um designer, um estilista. Bem, não é esse tipo de modelo que a gente está tratando, mas tem alguma referência aqui. Eu trouxe essa imagem aqui porque as modelos são representações de beleza, isso nos chama a atenção, né? Então, mas não é esse tipo de modelo que a gente está falando aqui, a gente está interessado em modelo de software. Então, mas vamos ainda manter nessa metáfora aí, né? Nessa analogia com as modelos, né, da moda. A gente tem aí a Gisele Bündchen, brasileira, Uber Model, né, como eles dizem, uma das maiores modelos do mundo. Bem, mas eu não vou falar da Gisele Bündchen, eu estou mais interessado aqui nas bonequinhas aí. As bonequinhas, elas são representações do quê? Das modelos reais. Veja que elas denotam algumas características dos modelos reais aqui. Uma coisa que você já pode ver aqui, olha só o tamanho da cabeça. Essa aqui é um cabeção. Essa aqui tem cabeças menores. Tem a Barbie está na moda aí. Quem já viu o filme da Barbie? Bem, a Barbie é um modelo ícone, né? Uma boneca ícone. E ela sempre foi muito criticada por o que? Representar medidas irreais. Então as medidas, né? As medidas, às vezes, o cabeção aqui, ela é irreal, mas ela apresenta uma característica, que é realçar os olhos, que é realçar a boca, né? O cabelo penteado, tem vários tons de pele. Então essas bonecas aqui, elas são o quê? São representações das modelos reais, de pessoas reais, mas são representações o quê? Simplificadas das modelos reais, porque não dá para poder representar todos os detalhes das modelos reais. Bem, então, dessa definição aí, usando como referência os modelos da moda, a gente pode tirar da mesma forma uma definição do que é um modelo, que até vai valer para a gente para o software, né? Então, um modelo ou uma modelo é uma simplificação da realidade. Sim, a realidade ela é muito complexa, ela é cheia de detalhes, é cheio de características. E a gente não consegue representar, né? Se a gente for considerar todos os detalhes da realidade na hora de refletir sobre uma solução para software, é muito complexo. Então a gente tem que simplificar essa realidade, se atentar a alguns modelos, desculpa, algumas características, e nosso modelo ele vai justamente representar essas características que são relevantes para a reflexão. Quem já construiu uma casa aqui, sabe como que é o modelo de uma casa? Existem diversas plantas, né? Outra área muito importante que a gente vai considerar são
é a parte de engenharia civil, a parte das plantas, né? São as plantas para casas. Então você tem o modelo que é, primeiro, o modelo arquitetônico, a planta arquitetônica de uma casa, depois você vai ter o projeto estrutural da casa, projeto hidrossanitário da casa, projeto elétrico. Então, para cada projeto se atenta a uma característica especial da casa, uma questão que você está mais focando na parte arquitetônica da casa, outra questão que você está se atentando na estrutura da casa, nos elementos hidrossanitários da casa, certo? Da mesma forma no software, quando a gente vai começar a modelar um software, primeiro a gente vai se atentar ao que a gente está fazendo na nossa perspectiva aqui. O nosso elemento principal aqui é o usuário. Então a gente precisa ter o quê? Ferramentas que a gente nos permita modelar quem são os usuários do sistema, para então refletir sobre quais são os desejos, os anseios, as necessidades, as dores, o que eles pensam, o que eles falam. Então, para poder representar, para modelar os usuários do nosso sistema, vamos utilizar o que? As personas e o mapa de empatia. E na sequência, para poder modelar as funcionalidades do sistema, ou seja, a gente quer organizar o sistema, comunicar, né, sobre quais são as funcionalidades, a gente vai utilizar histórias de usuários, vai ser mais significativo na hora de refletir acerca do uso do software, e aí vai ajudar na especificação do software. Para então a gente avançar, como já falou, tem a modelagem da arquitetura do software, dos componentes, né? Lembra do C4? Tinha lá o contexto, containers, componentes, até chegar na parte do código. O código é a última parte que é especificada do software, que vai ser utilizado por um sistema especial chamado compilador para gerar o software que será executado. Ok? Então, ficou bem claro aí o que é um modelo, por que a gente vai falar de modelagem de software, por que a gente trabalha com vários modelos, porque cada modelo vai nos ajudar a trabalhar características especiais de algo da realidade que a gente precisa o quê? Comunicar, refletir, especificar. Ok? Então vamos lá, vamos deixar a Gisele descansar um pouquinho aí e vamos focar no nosso software aqui, né? Então vou aqui só relembrar o nosso processo, né? Então tudo começa com uma ideia, a ideia é comunicada, a gente usa da linguagem como modelo de comunicação. Essa linguagem ela vai ser entendida e aí temos o analista, né, de requisitos que entende esse software, tem que representar isso de uma forma para ser comunicado para os desenvolvedores. Aqui no caso, nessa atividade, vocês vão passar por todo esse processo e às vezes nem conversar com o cliente, vocês mesmo vão propor aplicações, sistemas, vocês têm um projeto de vocês. Então esse projeto vocês têm liberdade para poder ter as ideias e propor o que tem que ser feito. Mas para trabalhar melhor, às vezes é até difícil, como você não tem usuário, como é que você vai trabalhar o que deve ser feito, como que você vai refletir? Então a aula de hoje é sobre isso, sobre como refletir, representar quem serão os usuários, representar quais são as necessidades dos usuários, quais serão as funcionalidades do sistema que deverão ser implementadas e disponibilizadas para os seus usuários. Na sequência, vai avançando, temos a parte de codificação, né? Tem mais especificação, né, da arquitetura, da interface, dos módulos, aí vai para programação mesmo. Então ainda vão ter aulas de programação web, vão ter aulas de programação do back-end, do banco de dados, vocês já viram, vocês já estão especificando o banco de dados, para depois, quando tiver todos esses módulos desenvolvidos, vocês conseguirem o quê? Entregar a aplicação, disponibilizando ela na web, né, na internet, para o mundo todo poder usar. Então esse aqui é o nosso processo, a gente está focando hoje na aula aqui. Vamos lá, foguetinho, na parte das personas, né? Então a gente está aqui no diamante, lembrando que o nosso processo de diamante duplo, né? A gente está no primeiro diamante, não vou repetir, já falei na aula passada. A gente está aqui entendendo o problema, as funcionalidades, existem várias formas de fazer isso. Eu passei para vocês algumas referências de livros de engenharia de software, né? Que utilizam isso. Tem cenários, histórias de usuários, casos de uso, requisitos de software. Mas o que a gente vai focar aqui hoje são as personas, o mapa de empatia e histórias, né, de usuários. Eu ainda queria deixar esse slide aqui que eu mantive da outra apresentação, porque eu queria só destacar aqui, quando eu estava falando de modelos, quais são as características importantes que o nosso modelo tem que ter. Aqui está, né, um ambiente complexo, que é a vida real, e esse ambiente aqui ele é um sistema sociotécnico, que tem uma questão social, são pessoas, você tem aqui as pessoas com habilidades cognitivas, com as relações pessoais delas, uma estrutura em que elas vivem, que é a organização.
E aí você tem um sistema técnico-físico, né, que são os dispositivos ali que elas estão usando, as ferramentas, podem ser ferramentas computacionais. No caso aqui, estamos muito interessados nas ferramentas computacionais. Pode ser que existam outros tipos de ferramentas, né, não necessariamente computacionais, que influenciam e são utilizadas nesse ambiente que podem ser relevantes. Bem, aqui, pessoal, nesse ambiente complexo, a gente vai, né, quando vocês tiverem que pensar quais são as características que eu devo comunicar, né, sobre os usuários, as personas, sobre a história dos usuários, o que eu tenho que comunicar. Tentem se lembrar dessa figura, desse sistema sociotécnico, se representar tanto as pessoas, a organização. Veja que essa organização às vezes tem uma questão mais alto nível do que uma organização empresa, mas a empresa inserida num contexto nacional, temos legislação, né? A legislação brasileira, estadual, municipal, pode ser muito relevante na atividade do trabalho da pessoa. Então, a organização pode ser a empresa, pode ser o Estado, eles influenciam na tarefa. Se for uma tarefa altamente regulada, vai influenciar demais. Se for menos regulada, influencia menos. Mas essas são as características relevantes que têm que ser modeladas, ou seja, têm que ser especificadas, comunicadas nos nossos modelos que a gente vai desenvolver, das personas, das histórias de usuários. Deixei aqui como exemplo um diagrama de caso de uso, só para poder representar aqui, porque eu gosto dele, que ele comunica facilmente quais são os casos de uso, né, as funcionalidades principais do sistema. Mas a gente vai utilizar uma outra notação, que é só as histórias de usuários, ok? Mas depois eu vou, ao longo da aula aqui, aprofundando. Mas voltando aqui, porque isso aqui é muito importante. Ambiente complexo, a vida real, é o que a gente quer modelar. Então a gente tem que simplificar, então tem que escolher algumas características, alguns elementos, os elementos principais para comunicar isso. Da estrutura, né? Das pessoas, vamos focar primeiro nas pessoas. As pessoas, ela individualmente, ela no coletivo, a organização, ela realizando uma tarefa e os sistemas físicos envolvidos na realização dessa tarefa. Ok? Refletiu aí? Olha, pessoal, se tiver um bloquinho aí de notas aí, se vocês quiserem anotar, não sei se vocês gostam, mas eu recomendo fortemente quando forem assistindo vídeos assim, que vocês tenham um papelzinho do lado e vocês vão anotando o que a gente está fazendo aqui. Olha, então eu estou fazendo aqui especificação, né, modelagem dos usuários do meu sistema. Também a especificação, eu vou ter modelos. O primeiro modelo vai ser persona. O que eu tenho que me atentar no modelo? Aí vocês façam um desenhozinho dessa figurinha. Essa figurinha vai ser muito importante, ok? Mas depois tem uns outros formas aqui também de direcionar a reflexão, mas eu estou dando essas estruturas para vocês para facilitar até a organização do conhecimento e fica mais fácil vocês lembrarem isso no futuro. Vamos lá. Então aqui a gente está interessado nas personas no mapa de empatia e nas histórias usuários, né, que vão comunicar as funcionalidades. Na aula anterior eu já passei também para vocês algumas questões de personas, já dei exemplo de personas, já dei um exemplo rápido de mapa de empatia e depois falei de algumas de histórias de usuários, bem rápido para vocês verem o que é. Na aula de hoje é fundamental que vocês consigam criar esses artefatos, né, essas especificações. Eu vou fazer aqui com vocês, né, vou explicar novamente esses detalhes do que são, né, essas personas, mapa de empatia. E na sequência a gente vai criar aqui um exemplo, eu vou passar com uma atividade, então no final da aula fica uma atividade para vocês criarem personas, mapas de empatia, histórias de usuários de um sistema aqui de pizzaria, né, vamos usar a pizzaria como exemplo. Bem, no final, né, para a gente fechar essa aula aqui, é fundamental que vocês consigam especificar histórias de usuários. E veja que as histórias de usuários elas já estão ligadas com as personas. Aqui é uma mensagem simplificada do que é fundamental existir nas histórias dos usuários. Né? Então, a primeira coisa é você contextualizar, né, a história de qual usuário, como persona, como um fulano de tal, né, como qual a persona específica, eu quero fazer tal coisa, tem um objetivo, né, você quer algo com um objetivo, para quê? Esse para quê ainda é opcional. Desculpa. Vamos lá. Então, de forma assim bem resumida, a estrutura geral de uma história do usuário vai ter que contar essa história. Como uma persona tal, ela quer fazer algo, quer atingir um objetivo, né? E para isso você tem uma explicação textual. Vai ser uma história do usuário, ela pode ser de forma simplificada um parágrafo. E como que a gente vai estruturar quais são as histórias dos usuários? Aqui está uma estrutura simples, né, que ele coloca como
você tem um objetivo geral para o sistema. Esse é initiative. Desculpa estar em inglês aqui, eu copiei aqui desse pessoal aqui do Atlassian. Foi o retorno principal do Google, né? Então eu vou fazer depois uma dinâmica com vocês aqui, é o seguinte, porque o conteúdo está sempre mudando, está sempre avançando, eu já vi muitos alunos aqui que gera uma frustração para o professor, e a gente gasta tanto tempo até criando material super legal, tenta fazer a melhor aula possível aqui, e depois o aluno vai para o Google, digita um negócio lá e pega um outro material qualquer. Então eu sempre gosto de olhar no Google o que está disponível hoje, o que está sendo recomendado, né, para poder tentar falar a mesma linguagem do que está acontecendo, está sendo comunicado hoje no Google. Lembrando que o Google ele tenta fazer a melhor recomendação de conteúdo de acordo com, se você tiver com um login lá do seu histórico também, né? Mas enfim, de todo o conteúdo disponível, indexado na internet, ele tenta fazer a melhor recomendação para você. Então já trouxe isso aqui, é o que está sendo de mais recomendado, né, pelo Google, esse conteúdo aí. E estou tentando trazer isso aqui para poder contar essa forma, né, de como ele estrutura o sistema. Então, quando você for especificar um sistema com história do usuário, a primeira coisa, tá vendo esse maior aí, é qual que é a missão do sistema. Vocês estão propondo um projeto, né? Cada um vai ter um projeto aí, um projeto que vocês vão poder exercitar na prática todo o conteúdo desse curso aqui. Então, o nosso objetivo final é que vocês consigam, né? Então, como você, estudante aí do Codifico, né, você quer desenvolver um sistema que você está propondo para demonstrar os conhecimentos ao longo do curso. Essa é a nossa proposta geral para o Codifico. Veja que a gente pode utilizar isso aqui de histórias do usuário também para especificar coisas que não sejam software. Aqui eu estou especificando, estou dando um exemplo de como seria a especificação do curso do Codifico para vocês. Aí, pessoal de marketing, jornalismo, pessoal de outras áreas também utiliza personas, também utiliza histórias de usuários. Mas lembrando que aqui a gente está interessado em sistemas de software. Então a gente vai trazer características de modelagem de software, daquele sistema do ambiente sociotécnico. Então na initiative aqui, quando vocês forem colocar, vocês vão ter que colocar como um usuário do sistema, né? Ele quer fazer algo, ele tem um objetivo com o sistema. Então, um objetivo geral de utilização do sistema. Essa aqui é o initiative. E para realizar esse objetivo geral, você pode criar eles objetivos específicos, mas ainda são o quê? São objetivos muito assim, maiores. Não precisa chegar nos detalhes das tarefas, do que ele tem que fazer de forma específica. Às vezes você está pensando, o cara vai na telinha tal, ele vai ter que clicar no botão comprar, ele vai ter no botão adicionar no carrinho de compra, já tem um conceito do carrinho de compra. Então, antes de chegar nesse detalhe específico, a gente vai especificar de forma geral. E aí vai quebrando, né? Vai especificando de forma mais detalhada essas histórias, essas tarefas que serão realizadas. Aqui é um exemplo que ele colocou como Epic 1, 2, 3, tá em inglês, né? 1, 2, 3. E vocês não necessariamente vão ter 3, pode ser 2, pode ser 1. Na verdade, tem que ser alguns. E aí, qual que é a regra? Por que eu gosto de olhar o diagrama de caso de uso? Porque dá para ver a quantidade de bolinhas. Se tem 5 bolinhas, vão trabalhar com 5 mais ou menos 7. Essa aí é uma complexidade boa. Então vocês vão ter 5 epics, 5 mais ou menos 2. O que é isso? Está de 3 a 7 epics. Se tiver mais do que 7, está demais. Aí, para a complexidade que a gente está aqui trabalhando, vai ser demais. Na vida real, você pode ter sistemas que vão ter um monte, né? E aí sim. Lembrando do nosso processo, o profissional, né, no Scrum, o profissional responsável por especificar histórias de usuários é o Product Owner. Aqui não é um curso focado em formação de Product Owners, mas vocês têm que ter capacidade de fazer, pelo menos, descrição básica de histórias de usuário. Então, é fundamental que vocês façam essa reflexão, né, dessas especificações de histórias de usuários, tendo esses epics e depois quebrando as histórias nas tarefas. E as tarefas ainda podem ser organizadas em termos de subtarefas. Ok? Então fez uma reflexão aí, tá muito claro aí, tem alguma dúvida? Se tiver dúvida, pega seu caderninho aí do lado, anota aí, tá muito complexo, tá muito abstrato, né? Tem que tangibilizar. Esse aqui é o grande problema da computação. É tudo muito abstrato e como a gente tangibiliza isso? É no exercício, na atividade. Então vamos pular para a atividade aí para poder fazer um negócio legal? Então, para poder aqui exercitar, vou utilizar do caso da pizza, né? Pizza é muito importante na computação porque é o que alimenta, né? Pizza e café. Café é o que alimenta, pizza alimenta os programadores e o café, né? O café
é o que transforma, né, que alimenta as máquinas dos programadores, que transformam café em código. Tem essa anedota aí. Por isso que eu falei com vocês no início da aula, vocês estão com fome? Espero que vocês não estejam com fome aí, porque a gente vai falar um monte de pizza aqui agora. Tá foto de uma pizza bonita aí. Mas vamos lá, a gente vai falar de como fazer pizza não, a gente vai fazer sistema para pizza, né? Como criar um sistema para uma pizzaria. E no sistema de pizzaria a gente pode ter o quê? Ter vários... Vou até tirar esse áudiozinho aqui, não vai confundir. Pode ter várias perspectivas, né? Que a gente pode construir sistema. A gente pode fazer um sistema web para apoiar serviços de pizzaria tanto no salão, né? Então chega o cliente na pizzaria e ele vai, né, consultar o cardápio digital que vai ser no sistema. Ele já pode ali ter uma comanda eletrônica, ele vai fazer o pedido diretamente pelo sistema, adicionando as pizzas, as bebidas, o refrigerante, água com gás, né? Quem gosta de água com gás com gelo e limão? Eu adoro. Então ele vai colocar, vai fazer esse pedido no salão, esse pedido vai ser enviado para onde? Para o back office. O back office, o que é isso? Não, é para a retaguarda. Não vai ter esse garçom que vai na mesa, porque eu estou substituindo o garçom por sistema. Então vai chegar lá na retaguarda, na cozinha, né? Vai receber esse pedido, ou esse pessoal que vai receber esse pedido. E aí o pedido vai ser feito, né? Vai ser produzido lá pizza, aí o garçom vai ter que pegar, vai ter que ter uma pessoa que leva o pedido da mesa, né? Não veja que eu não estou substituindo todo mundo, apenas não tem um robô que leva a comida e a bebida e a pizza na mesa. Aí a pessoa vai levar a bebida e tal. E aí os consumidores vão consumir, depois a gente tem que ir lá limpar a mesa. E a conta? A conta, como é uma comanda eletrônica, vai ter a funcionalidade, vai ter a tarefa, o app, que pagar conta. E esse pagar conta você pode depois especificar em subtarefas, que às vezes você pode dar suporte ao usuário de quebrar essa conta entre vários participantes que estão ali. Às vezes vai um grupo de pessoas, você quer dividir a conta para várias pessoas, quer gerar uma forma de que possa ser feito pagamentos com diversos cartões de crédito, ok? Mas veja que a pizzaria é um ambiente complexo. Aqui a gente está trabalhando só na parte, né? Falei inicialmente a parte daqui da frente. Mas a gente também pode ter um sistema ali atrás, um sistema de retaguarda no controle de estoque. Já faço pedido automatizado, né? Quando o estoque está acabando, da mussarela, né? Mozzarella, da massa de tomate. Ou não, às vezes pode ser aqui o pizzaiolo que faz a massa de tomate. E como ele faz a massa de tomate, ele vai precisar de um tomate para poder fazer a massa de tomate, né? Então você tem que ver, cada pizzaria vai ter um controle especial. E além, tirando assim desse contexto de pizzaria física que a pessoa vai lá consumir, você pode também ter uma pizzaria online. Eu vou fazer aqui como exemplo um sistema para fazer pedido no salão e vocês vão fazer como atividade pedidos para pizzaria online, tá ok? Essa aqui que é nosso combinado. Esse é um memezinho, né? Favor vir decidido ao caixa, né? Porque um dos grandes problemas de quem anota pedido aí, vai fazer o pedido, imagina isso aqui é uma lanchonete que você faz o pedido, paga para depois receber. E aí quando você, imagina aquele cliente que chega indeciso no caixa, fica lá, não sei o que eu quero e tal, o que que gera? Gera fila, atrapalha, né, os demais clientes que estão indo ali para poder fazer o pedido. Então já você perdeu a paciência e botou já um papel aí, favor vir decidido ao caixa. Uma forma de resolver esse problema é já disponibilizar um cardápio eletrônico e a pessoa já faz o que? O pedido ali no cardápio eletrônico. Então, quando ele chega no caixa, ele já fez o pedido. Aí você poderia ser a questão dele pagar antes, pagar depois. E veja que são decisões que você toma, quando paga antes, paga depois. Tem consequências aí na usabilidade, na experiência do usuário, né, que está muito na moda falar, user experience, na experiência do usuário. Então você vai definir as interfaces do usuário e essas interfaces e o contexto de uso do sistema vai estabelecer a experiência do usuário como um todo. Agora, pessoal, para a gente poder fazer essa dinâmica aqui, eu vou utilizar aqui uma perspectiva bem moderna, uma perspectiva aqui usando o ChatGPT, que eu estou chamando de AI Powered Code Design. Então, vou fazer Por que Code Design? Porque é o design do sistema utilizando uma ferramenta de inteligência artificial nesse processo cooperativo. Então, é um Code Design. A gente tem que criar o quê? Criar persona, criar um mapa de empatia, fazer um sistema para pedido de pizza no salão, para o usuário não ter esse problema de chegar lá pedir. Então, o usuário chega na pizzaria, ele entra no sistema, ele vai fazer o pedido ali e já chega o pedido para ele pagar e ele recebe a pizza que ele escolheu no sistema, tá ok? Então, vamos lá, vamos fazer o que aqui? Eu vou ter que ir pro
Tem que ir pro chat GPT. Não, pro chat GPT. Então, vamos ver aqui o chat GPT aqui. Navegador, vamos pro Google. Pronto. Eu já tinha logado aqui no chat GPT. Tá aqui o meu chat GPT. Eu vou fazer aqui uma busca aqui. Não fiz nesse aqui. Lembrando, o chat GPT, do jeito que ele tá aqui, eu tô usando a versão gratuita, o 3.5. Não vou nem pagar, não. Dá de uma diferença? Sim, dá diferença. O GPT-4 é melhor, mas o jeito que eu vou utilizar aqui, e é fundamental também lembrar para vocês que quando a gente vai utilizar essas ferramentas aqui, é necessário ter o senso crítico. A ferramenta ela não é infalível. O termo técnico que utiliza aqui é alucinação. O ChatGPT alucina demais. Então tá até aqui embaixo aqui, ó, Free Research Preview. Então essa aqui é uma versão de graça para visualizar, para testar o test drive deles ali. Aqui, o ChatGPT pode produzir informação errada sobre pessoas, lugares e fatos, que ele chama de alucinação. Então, muito cuidado. No contexto, é sempre importante dar um contexto para ele funcionar melhor. No contexto do design, sistema de informação para pizzaria, certo? Mas o que o sistema faz? Em que usuários possam fazer pedidos de pizzas no salão para agilizar o pagamento, é isso? Então é isso. Crie personas. Quantas personas? Vamos criar. Crie uma persona de um estudante universitário, quase vocês aí, que vai à pizzaria com os amigos uma vez por semana, ok? Será que ele vai conseguir fazer? Olha, então ele colocou aqui. Pessoal, então uma persona é fundamental que ela tenha um nome. Então ele colocou aí nome, Lucas. E ele colocou uma idade, que é uma outra característica importante também. Ainda coloquei uma outra aqui. Tá. Então eu coloquei aqui, ocupação, estudante universitário. E a descrição. Lucas é um estudante universitário de 22 anos que frequenta a pizzaria com seus amigos pelo menos uma vez por semana. Ele é um jovem social e gosta de passar tempo com seus colegas de classe fora do campus. A pizzaria local é o local preferido deles para relaxar, conversar e desfrutar de uma deliciosa pizza. Que eu já poderia, já varia aqui para vocês, né, de diferença. Vocês podem colocar um nome para pizzaria. Em vez de pizzaria local, vocês podem ter o nome da pizzaria que vocês querem aqui. Vamos colocar um nome para pizzaria? O nome da pizzaria é Donatello. Vamos ver o que vai falar aqui. Perfeito. Agora que temos o nome da pizzaria, podemos personalizar ainda mais a persona de Lucas e ajustar as necessidades e objetivos. Então, Lucas é um estudante universitário de 22 anos que frequenta a pizzaria Donatello com seus amigos pelo menos uma vez por semana. Ele é um jovem social e gosta de passar tempo com seus colegas de classe fora do campus. A pizzaria Donatello é o local preferido deles para relaxar, conversar e desfrutar de uma deliciosa pizza. Características. Universitário. Lucas está atualmente cursando o último ano de sua graduação em engenharia de software na universidade local. E a universidade também não tem nome. Mas não tem problema. A universidade não é importante. Entende? Ele está na universidade é importante, mas qual universidade não importa tanto. O nome da pizzaria é importante, é mais importante. Então eu fiz questão de especificar o nome da pizzaria e não precisa colocar o nome da universidade. Ele é apaixonado por tecnologia e está sempre atualizado com as últimas tendências. Ele é amigável e sociável, o Lucas é conhecido como uma personalidade amigável e extrovertida. Ele gosta de conversar, compartilhar risadas com seus amigos, desfruta de comida e bebida. Bem parecido com vocês, hein? É ou não é? Fala aí. Horários apertados. Devido às demandas de sua graduação, Lucas costuma ter horários apertados durante a semana, portanto, as noites de sexta-feira são um momento perfeito para relaxar e sair com os amigos na pizzaria Donatello. Ele tem um orçamento limitado, né? Como estudante, o Lucas tem um orçamento limitado, ele procura opções de refeições que sejam. Veja que o ChatGPT, ele é esperto pra cacete. Ele não é infalível, mas ele é muito bom. Então, criar essas personas com ele
é muito bacana. Ele sabe que estudante tem orçamento limitado. Então ele já colocou essa característica aqui. Tecnologicamente atualizado, né? O Lucas está sempre com seu smartphone, gosta de usar aplicativos. Então tá aqui, ó, necessidades e objetivos. Facilidade do pedido. O Lucas procura um sistema de informação na pizzaria Donatello que permita fazer pedidos de pizzas de forma rápida e fácil, sem precisar esperar muito tempo para ser atendido. Personalização. Ele gosta de personalizar sua pizza com ingredientes específicos na pizzaria, por isso deseja um sistema que permita escolher ingredientes de sua preferência. Isso aqui já é uma característica que a gente tem que ter cuidado. Será que teremos condições de desenvolver um sistema que aceita personalização ou vai ser aquele cardápio fixo, em que você só escolhe o número e ele te dá a pizza já programada e você não pode mudar? Ah, eu não gosto de azeitona. Eu adoro azeitona. Eu não gosto de cebola. Tem gente que não gosta de cebola. Eu também gosto muito de cebola. Mas enfim, a pessoa não gosta de cebola. Eu não gosto de cebola na minha pizza. Então eu quero a pizza lá portuguesa sem cebola. Para mim não faz sentido. Mas a pessoa não quer. Então é uma personalização. Será que o sistema vai ter suporte a isso? Então ele está colocando aqui que tem essa necessidade, a gente pode ver se a gente vai atender ou não essa necessidade dele, mas está aqui especificado. Então essas características, essas necessidades especiais, você pode trazer nas personas, não necessariamente seu sistema vai ter capacidade de resolver. Pode ser que nas primeiras versões, que serão mais simples, que a gente até chama de o produto mínimo viável, né, na versão inicial do produto mínimo viável, não tenha personalização. Personalização seja uma funcionalidade, seja um epic, seja uma tarefa que vai ser disponibilizada em versões futuras do sistema. A primeira versão não vai ter isso. Estão entendendo agora já como que isso aqui ajuda a gente a refletir até organizar que tipo de funcionalidade vai existir ou não ou quando vai existir no sistema para os usuários? Agilidade no pagamento. Como está frequentemente com amigos na pizzaria Donatello, ele também valoriza a agilidade de pagamento para dividir a conta de forma justa. Veja que na primeira versão, eu não vou ter pagamento no sistema. Eu vou ter um caixa que vai receber o pagamento. Então, estão entendendo que a necessidade dele aqui não necessariamente vai refletir em algo que vai existir no sistema na primeira versão? Pode existir versões futuras? Então, essa aqui é a reflexão que eu acho importante vocês fazerem. No início, coloquem tudo. Isso aqui é fundamental que tenha nas personas. E quando vocês forem fazer a história dos usuários, é que vocês vão tomar mais decisões, vocês vão decidir se o sistema vai ter ou não. Nas personas que agora entender, inicialmente, é fundamental que tenha tudo isso. Bem, conveniência, papapá. Com base nessa persona, o design do sistema de informação para a pizzaria Donatello deve priorizar a facilidade de uso, personalização de pedidos, agilidade de pagamento e integração com aplicativos móveis para atender as necessidades e preferências de Lucas e outros clientes semelhantes. Então tá aqui os epics. Facilidade de uso não é uma funcionalidade do sistema. Isso aqui que a gente chama, às vezes, de requisito não funcional. Isso aqui não é uma funcionalidade. Mas fazer pedido é fundamental. Então fazer pedido é uma funcionalidade, a funcionalidade principal do sistema. Além de fazer pedido, ele pode também fazer o quê? Uma personalização de pedido. Além da personalização de pedido, ele pode fazer terceira epic, agilidade de pagamento, pagamento da conta. Integração com aplicativos móveis, isso aí já é não funcional. Então, esse sistema aqui, baseado nessa persona, você vai ter 3 funcionalidades. Fazer pedido, personalizar pedido, que pode ser uma subtarefa de fazer pedido. E, por fim, você tem o pagamento, que também é uma funcionalidade opcional. Ok? Entenderam? Só na persona do Lucas. Ok, o Lucas talvez seja fácil para vocês entenderem, porque está perto da realidade de vocês. Mas agora eu quero que vocês vão fazer um outro exercício, porque aqui a gente está fazendo um exercício de quê? De empatia, né? De se colocar no papel do usuário, de entender do ponto de vista do usuário como que é utilizar o sistema. Vou pedir para vocês agora fecharem os olhos e pensarem no banco. Não sei se já foram no banco lá, vocês devem ter ido no banco. No banco vocês vão notar que tem nos caixas eletrônicos do banco, tem um caixa lá que fica com um atendente de apoio para usuários mais idosos. Usuários idosos, eles têm mais dificuldade de usar caixa eletrônico. Então ele precisa, né, além do sistema ser fácil, intuitivo, entre aspas, né, para o usuário idoso não é nada fácil. Para o usuário idoso ele precisa de ter uma outra pessoa ali para ajudar. E coitado, imagina que ele pode pedir ali para qualquer pessoa, pode ser um fraudário ali, uma pessoa mal intencionada, pode roubar a senha, o cartão do idoso. Então os bancos eles mantêm profissionais ali para poder ajudar. Então vamos ver assim que
ali na vizinhança da pizzaria Donatello, tem um usuário com essa característica. Será que vocês conseguiriam criar aqui uma descrição e as características desse usuário? Se vocês às vezes têm uns avós aí, tem mais próximo, talvez vocês podem ter mais facilidade. Mas se você não tiver, como que você pode fazer essa especificação? Então, vamos utilizar o ChatGPT para isso, né? Então, assim, e mais, além de fazer aqui a persona, eu já vou pedir para ele fazer o que? O mapa de empatia. Eu já tinha falado para vocês um pouco o que era o mapa de empatia. O mapa de empatia, além de ter essas características da persona aqui, ele vai se atentar a algumas características especiais. Então, o modelo do mapa de empatia, ele vai falar o que o usuário ele vê, fala, escuta, né? Quais são as dores dele. Então, vamos colocar isso. Especifique uma persona da quem? Tia Cotinha, uma senhora de... Eu vou colocar a idade dela aqui, tem 72 anos, que gosta de ir à pizzaria, mas tem muita vergonha, pois tem dificuldade de usar o sistema. Então aqui tá errado. A persona da tia Cotinha, uma senhora que gosta de pizzaria, mas tem... Ela vai com seu neto. Ok? Então, então ela colocou aquela ocupação já aposentada, né? Coitada, né? O ChatGPT sabe que ela, né, uma pessoa de 72 anos é uma pessoa aposentada, não precisa trabalhar mais, né? Que bom que ela já conseguiu se aposentar. Tia Cotinha é uma adorável senhora de 72 anos que gosta de sair para jantar com seu marido e neto. A pizzaria Donatello é um dos lugares favoritos da família para comemorar ocasiões especiais e simplesmente passar tempo juntos. No entanto, ela enfrenta algumas dificuldades tecnológicas e tende a se sentir envergonhada ao usar sistema de informação. Então, características. Idosa. A tia Cotinha é uma idosa que cresceu em uma época em que a tecnologia não era tão predominante como é hoje. Ela não tem muita experiência com dispositivos eletrônicos e aplicativos. Vergonha. Devido à sua falta de familiaridade com a tecnologia, tia Cotinha muitas vezes se sente envergonhada e insegura ao tentar usar os sistemas digitais em locais públicos, como a pizzaria Donatello. Família orientada. Ela é uma pessoa muito próxima de sua família e gosta de compartilhar refeições e momentos especiais com seu marido e neto na pizzaria Donatello. Preferência e simplicidade. Tia Cotinha prefere interações pessoais e processos simples. Ela se sente mais confortável quando pode fazer pedidos e pagar de maneira tradicional. Então, talvez aqui já surja essa necessidade do sistema de ele também ter suporte a fazer pedidos e pagamentos de maneira tradicional, sem o sistema. Né? Então, essas são características. Agora, as necessidades e objetivos. Assistência e personalidade. Da Tia Cotinha gostaria de receber assistência e personalidade da equipe. Papapá. Fica lendo tudo. Eu esqueci de colocar aqui. Faça um mapa de empatia para a Tia Cotinha. Então, o que a Tia Cotinha pensa? Tem dificuldade com essas novas tecnologias, não quero atrapalhar ninguém com meus problemas, não gosto de sair para comer... Não, gosto de sair para comer com meu marido e neto. O que ela sente? Insegurança ao usar dispositivos eletrônicos na frente de outras pessoas, preocupação em não conseguir fazer pedidos ou pagar corretamente, contentamento ao passar tempo de qualidade com sua família na pizzaria Donatello. O que ela vê? Pessoas ao seu redor usando smartphones e tablets, a equipe da pizzaria Donatello auxiliando outros clientes com tecnologia, um ambiente agradável, familiar, que ela ouve, conversas animadas de outras mesas de pizzaria. Aqui, pessoal, assim como eu botei o nome da Donatello, você poderia ver aqui, coloca aqui, a pizzaria Donatello pode ser um ambiente muito confuso, muito barulhento, e o ChatGPT consegue se ajustar a isso. Mas eu não vou mudar isso, não, eu gostei do ambiente agradável aqui. Dores, dificuldade em usar sistemas de pedidos digital, sensação de vergonha ao não conseguir acompanhar as tecnologias modernas. Satisfação.
Ao entender as preocupações e sentimentos da tia Cotinha, por meio deste mapa de empatia, a pizzaria Donatello pode tomar medidas para tornar a experiência dela mais acolhedora, oferecendo assistência personalizada, cardápio simples e opções de pagamento tradicionais, garantindo que ela e sua família se sintam à vontade sempre que visitarem o restaurante. Pessoal, agora eu vou ter que dar uma agilizada aqui, por quê? Porque eu tenho aqui o ChatGPT, vocês já entenderam que a dinâmica, como é que ele gera. Eu tenho que representar isso, eu vou tentar representar isso visualmente, graficamente. O que eu vou? Vou no Google, eu coloco aqui, posso colocar aqui mapa de empatia Figma. Eu coloquei aqui, ó, vem aqui no Google. Mapa de empatia Figma. E tem vários aqui. Só que ele vai apresentar uns aqui que talvez não vão ajudar tão bem. Eu posso vir aqui, mapa de empatia, e eu fui e botei aqui no próprio Figma, mapa de empatia. E veio desse aqui, eu achei muito legal, que ele é um designer de produto. Veja que não é necessariamente software. E eu achei muito legal aqui o que ele fez. Eu vou utilizar esse exemplo aqui. Aqui o Figma, eu já tinha mostrado um pouco para vocês, agora vamos fazer mais. Ele está utilizando esse modo aqui, que é o modo de design. Então ele tem esse elemento, talvez vocês vão ficar perdidos aqui, no princípio eu fiquei, mas como eu já sabia mexer, aqui ele só fez a capa, não tem mais nada, é porque não é nessa página, ele está em outra página. E onde que é a outra página? Outra página aqui, na página capa, vai no Playground. No Playground aqui você consegue mexer. Bem, então ele fez aqui, tá essa estrutura aqui de persona que ele está organizando, e aqui está o mapa de empatia. Existe outras formas de representar? Existe. Eu vou até mostrar esse outro que eu achei muito legal do UX Lab, que eu estou até usando a musiquinha ambiente deles aqui. Só que ele muda um pouco, né? Pensa e sente. Aqui ele fez o fala e faz, né? Vê. Às vezes o pessoal agrupa os dois aqui. Eu preferi. E aqui ele já não colocou, não no modo do design, já está aqui no modo do Fig Gems. Aí fica essa interface do Fig Gems aqui. Você pode colocar aqui section. Mas eu não quero section. Eu quero os post-its. Aí você faz aqui, Ctrl C, Ctrl V. Aí você pode ficar completando. Você pode ficar digitando aqui. Só que eu não vou usar o UX Labs, vou voltar para quê? Vou voltar para esse aqui. Esse aqui já tem os post-it ali. Vamos colocar a tia Cotinha aqui. Mas eu preciso de uma face para tia Cotinha. Então vou colocar a face para tia Cotinha. This person does not exist. Então, eu gosto de usar muito esse site aqui, que ele é um gerador de face aleatório. Aí você pode colocar aqui, ó, female 60 plus, vamos colocar aqui essa tia Cotinha. Vocês gostaram da tia Cotinha? Tia Cotinha. Mas tá muito nova a tia Cotinha. Mas a tia Cotinha é bem conservada, pinta o cabelo, não tem cabelo branco não. Ela é muito vaidosa. Então, tia Cotinha aí. Eita. Aqui. Tia Cotinha. E a tia Cotinha é aposentada. Onde eu estou? Bio. Aí eu venho aqui no ChatGPT. Copiar. Eu posso fechar isso aqui. Eu posso fechar isso aqui. Colei aqui. Comportamentos e hábitos? Não, aqui a gente está trabalhando em termos de características, né? Eu posso ter outros aqui? Posso. Mas só que já estou pegando esse aqui que o ChatGPT gerou para mim, né? Necessidades e objetivos. Mas foi muito lá para baixo. O que eu posso fazer aqui? Aí você pode redimensionar, né, pessoal? Vocês têm que ficar... ser espertos aqui, ó. Objetivos, dores. Tá vendo aqui embaixo? Também posso usar aqui. Eu não quero dores, ok? Só objetivos. Tá muito grande, eu posso redimensionar assim, só que tá ficando ruim. Eu posso mudar o tamanho da fonte. Em algum lugar aqui eu consigo mudar o tamanho da fonte.
Não. Pequeno. 14. Esse aqui também eu vou mudar para 14. Então esse aqui eu vou subir. Lá, agora já ficou melhor, né? Frustrações. Tem frustrações aqui? Eu não quero frustrações, eu quero necessidade. Não tem engajamento. Também não tem nada disso aqui. Posso pedir citações e aspas. Estão gostando do ChatGPT? Ah lá. Não, criou um monte. Vamos pegar aqui, escolher algumas. A tecnologia é uma coisa complicada. Essa aqui é. Então o ChatGPT é ótimo para isso, pessoal. Ó. Ficou muito grande, hein? Vou diminuir isso aqui para 14. Não foi 14. 16. Vamos pegar mais um ali. Não é o pagamento digital que me faz sorrir, é ver meu neto aproveitar a pizza. Adorei esse aqui. Esse aqui representa bem a tia Cotinha. Tá bom? E o mapa de empatia aqui? Vou ficar copiando esse negócio aqui, ó, pra cá. O que ela pensa, né? Ela pensa... O ideal era você pegar cada um desse aqui e fazer um lá. Tá tirando muito espaço aí. Tá bom. Só que para poder dinamizar aqui meu trabalho... Não, peraí. Eu tenho que copiar esse aqui primeiro aqui, ó. Opa, desculpa. Difícil. Aqui o nome tem que colocar tia Cotinha, né? A pizzaria que é importante pra mim, né? Entendeu? É aqui que eu tô interessado. Vocês são bons aí de Ctrl-C, Ctrl-V? Eu sou, hein? O que ela sente? Aqui ela pensa e sente. Vou colocar tudo que ela... Não, pensa e sente. Aqui ela pensa tá aqui pra esse lado pra cá. O que ela sente eu vou colocar pra lá. O que ela sente? O que ela vê? O ideal, pessoal, é ter mais uma coisinha dessa para cada itemzinho aqui. Só que eu estou tentando otimizar meu tempo aqui. O que ela ouve? Daqui, né? Porque o meu tempo é o tempo de vocês também. Aí vocês vão ter que fazer a atividade de vocês. O que ela faz? Ela diz e faz. Veja que isso aqui pode mudar. Ela diz e faz, tá aqui, ó. Ela diz e faz, tá aqui. Vou só voltar nesse aqui, ó. Fala e faz também, tá? Tinha um outro que tinha mudado um pouco. Então tá aqui, diz e faz. O que mais aqui? Tem as dores, né? As dores dela. E os ganhos dela. Aqui, ó. Ganhos dela. Ok? Pessoal, isso aqui depois, só para não
para manter o que? Consistência. É fundamental ter consistência, pessoal. Então, para poder ter consistência, eu vou botar esse cara aqui, né? Aí eu consigo manter consistência agora. É fundamental que a gente consiga o que? Ter esses elementos aqui depois num documento. Então, já vou começar a criar aqui um documento. Será que é esse aqui? Eu acho que esse aqui é. Então, aqui é especificação. Colocar sistema para pizzaria Donatello. Além do que é que se propõe, eu tenho que colocar um nome, né? Então, assim, qual que é o autor? Meu nome, Darlington Barbosa Feres Carvalho, certo? Aí eu tenho que colocar aqui uma data também, certo? Setembro de 2023. Então, esse aqui vai ser o título, né? Posso colocar a versão, alguma coisa assim, mas eu não quero trabalhar com versão. Uma coisa só bem simples para começar, quando a gente vai fazer essa capa aqui. Então, para contextualizar ainda, colocar aqui, ó, Universidade Federal de São João del Rei. Codifico. Então, vamos arrumar aqui a capa. Esse aqui, esse é um monte de Word aí. 14 aqui. Esse aqui eu vou colocar 18. Esse aqui eu vou colocar 14. 14 também. Esse aqui centralizo aqui. Esse para colocar o nome do grupo. Tá bom assim? Vou tirar o zoom aqui. Já tem uma capa. Aí você vai ter aqui um sumário, mas eu não vou ficar me preocupando com esse sumário, não. Depois eu boto o sumário aqui. Geralmente a gente faz aqui uma introdução, metodologia. Eu já estou organizando para vocês o documento que vocês vão fazer. Aqui a gente está utilizando um método que a gente chama de INRAD. Vou aproveitar aqui, ó, INRAD. Que é isso aqui, introdução, metodologia. Esse INRAD aqui é Results and Discussion, resultados e discussão. Introdução, especificação do certo? O sistema ajudará qual é o objetivo do sistema? Os clientes a fazerem os pedidos e o pagamento e futuramente também o pagamento. Lembra que a gente tem as 3 funcionalidades principais? Futuramente dando suporte à personalização do pedido e também o pagamento. Ele já reclamou aqui e pagamento. O Word é inteligente também, tem que utilizar aí a questão, metodologia. Especificação personas, mapa, escrevi personas errado. Personas, mapa de empatia. E o que mais? Vou dar zoom aqui para vocês lerem aqui melhor. Mapa de empatia e histórias de usuário. Ok? Resultados. Personas. Aqui, pessoal. Vocês podem fazer assim, eu quero visual, então eu vou aqui a persona. E eu tenho que copiar o mapa de empatia. Deixa eu copiar aqui, eu esqueci de copiar um pedacinho aqui em cima. A persona. E o mapa de empatia. Ok?
E agora eu tenho que fazer o quê? Tem que fazer a história do usuário. Vamos fazer a história do usuário. Em vez de você vai ter uma história do usuário, né? A gente vai tentar fazer assim para o consumidor. Vou voltar aqui para o navegador. Eu acho que. Agora não estou em dúvida se ficou. Se na hora de preencher, de copiar do chat GPT para lá, para o Word, eu fiquei na tela em branco. Não tem problema não, vamos lá, para frente. Copiei aqui, preenchi. Na história do usuário, vejo que a história do usuário ela é focada num usuário específico, né? Como tal persona pode fazer. E aqui eu tenho duas personas. Eu vou ter essa persona aqui. Se não quiser copiar esse aqui e fazer o outro, ó, vou fazer aqui, ó. Rapidinho também para ter os dois aqui. Vou botar a persona aqui embaixo, ó. Copiar aqui o estudante. Quem que é o estudante universitário? É o Lucas. Vamos copiar o Lucas. É Lucas, 22 anos. Descrição do Lucas aqui, ó. Vamos fazer aqui. $50 de diferença, né? Tá aqui em São João. Vamos pedir uma coisa aqui, ó. Crie um mapa. Você vai criando lá, eu vou copiando aqui no Lucas, né? Esse aqui é o Lucas, características do Lucas. Muito grande, hein? Caramba. Ô, Lucão, você tem muita característica, Lucão. Vou botar o Lucão aqui pra baixo aqui, ó. Eu vou ter que diminuir isso aqui. Vamos diminuir aqui que tá mais fácil do que tentar. Características, necessidades e objetivos aqui. Vamos pegar aqui o Lucão. Facilidade pedida, esse aqui mesmo? O Lucão já tá lá, então pronto. Objetivos aqui, deixa ele. Vou pegar esse aqui. Você viu que eu só boto Ctrl-C, Ctrl-V, né? O Lucas é um poeta, né? Às vezes a vida é como uma pizza. Você escolhe os ingredientes e cria a sua própria felicidade. Gostei dessa poesia aqui. Então vamos lá aqui, ó. Vamos pegar mais uma frase aqui. Toppings é coisa de americano, né? Que são os temperinhos lá. A tecnologia pode ser incrível, mas o melhor aplicativo é a risada compartilhada com os amigos na pizzaria Donatello. Gostei desse aqui também. E eu preciso agora de um. Ele não é mais chacotinha, então aqui, ó. Como é que a gente vai ser? This person does not exist. Vamos ver aqui, ó. Então, vamos botar aqui. Mail. Esse é o Lucas? Não, o cabelo dele desceu errado, né? Sabe que isso aqui é um gerador, né? De Middle Eastern. Um gerador de inteligência artificial, né? Foi um dos primeiros que usaram generativa. Não, esse aqui é Mail. Olha o Lucão aí, ó. Olha, ele é até parente da Tia Cotinha, hein? Não parece parente da Tia Cotinha? Vamos aqui. Olha o Lucão aí. Ah, o Lucão, ó. Parece parente da Tia Cotinha. Sabe aquele é o neto que ela leva?
Mas vamos lá, aqui, ó. Aqui o mapa da empatia também, vocês podem fazer a mesma coisa. Opa, ele cola ali do lado, eu posso pegar aqui, ó. Pronto, fica alinhadinho aqui. Mas eu não vou fazer não, só pegar aqui o do Lucão aqui. Não, tem que dar zoom. Aí depois, só para poder mostrar como é que fica aqui no documento. Abri o Word aqui. Vocês estão vendo o Word? Não, porque eu tenho que clicar aqui, ó. Pronto, agora vocês estão vendo o Word. Persona do Lucão aqui. E eu tenho agora que criar o que? As histórias do usuário. Veja que pode ter histórias diferentes aqui, mas a gente vai tentar, para simplificar, virar uma história só. E a história do usuário, antes de gerar ela aqui, eu vou usar o ChatGPT também para gerar as histórias do usuário. Não sei se vai funcionar, não testei isso antes aqui. Mas eu acho que vale especificar um pouco melhor o que tem que ter na história do usuário. Lembrando que a história do usuário é um modelo, é uma representação simplificada, é uma história que conta. Veja que a história, a gente às vezes até coloca, o inglês é User Stories. E a história seria história com a S, mas em português já teve recentemente, tipo uns 15 anos, mas depois caiu. E como não existe a palavra história com a S, e tem algumas pessoas que fazem questão de fazer essa grafia, o mais correto é escrever história dessa forma aqui mesmo, tá ok? Então eu faço questão de enfatizar, mas deixo os dois das histórias também, porque em inglês não é history, é story. Então, a gente em português não tem esse conceito, essa palavra ela denota esses dois significados, histórias reais ou fictícias. Aqui no caso são histórias fictícias de usuários usando o sistema, né? Então, histórias de usuários ou user stories são tarefas de desenvolvimento expressas em geral como persona, mais necessidade, mais propósito. É isso que a gente quer. Então, aqui, resumo. Uma história de usuário é uma explicação informal e geral sobre um recurso de software escrita a partir da perspectiva do usuário final. Seu objetivo é articular como um recurso de software pode gerar valor para o cliente. Tem uma outra forma geral que a gente chama, né, dentro de engenharia de software, que a gente tem que qualificar melhor os artefatos que são utilizados. Isso aqui é um cenário. Então, esse é um cenário. E a gente tem cenários que são cenários de uso, cenários. E veja que, se vocês aprofundarem, né, se alguém tiver interesse em aprofundar na especificação, por exemplo, de métodos de especificação da interface, né, da interação usuário com o computador. Aí tem lá cenários gerais, cenários de interação, cenários... Enfim, você pode ter vários níveis de especificação de cenários. Aqui o nosso cenário é uma história do usuário. Os casos de uso são outras formas, né? É uma outra forma de contar essa interação do usuário com o sistema. Vale deixar claro aqui que por que eu prefiro história do usuário a caso de uso. O caso de uso se atém à relação do usuário com o sistema. É só essa interação do usuário com o sistema. Se o usuário interage com algo além do sistema, não deve ser representado no caso de uso. Então, o caso de uso ele é restrito à interação do usuário com o sistema. Mas, às vezes, né, e tem vários casos em que o que o usuário faz além do sistema é muito relevante. Imagina um sistema de consulta médica em que o usuário é a secretária e ela que vai registrar. É fundamental como que o paciente chega no consultório médico, ele interage com a secretária, para a secretária então interagir com o sistema, porque a secretária vai obter as informações do paciente a partir da interação com o paciente. Mas o paciente não usa o sistema, então num diagrama, né, de casos de uso ou na descrição do caso de uso, não aparece o paciente, porque ele apenas vão aparecer os dados dele que a secretária vai colocar no sistema, porque o paciente não é usuário do sistema, ele que vai lá interagir com o sistema, é a secretária que interage, ok? Então, já aqui na história do usuário, pode aparecer, e deve aparecer o paciente interagindo com a secretária que vai interagir com o sistema, porque é fundamental nessa especificação do sistema, ok? Então, é bom vocês entender essas diferenças, são diferenças sutis, mas um diagrama de caso de uso, uma descrição de caso de uso que tem usuários, né, entre aspas, que não usam o sistema, está errado. Categoricamente está errado. Aqui nas histórias do usuário, não, pode ter. Ok? Então vamos continuar aqui. Tentando pensar que histórias de usuários são, grosso modo, requisitos de sistemas de software, mas não são. Um componente-chave do desenvolvimento de software ágil é colocar as pessoas em primeiro lugar, e as histórias de usuários colocam os usuários finais, reais, sob os holofotes. Essas histórias usam linguagem não técnica para dar contexto à equipe de desenvolvimento e suas iniciativas. Depois de ler um exemplo de uma história de usuário, a equipe sabe por que está desenvolvendo, o que está desenvolvendo e qual o valor que isso cria.
Mas o que são user stories, né? Stories usuários são um dos componentes principais de um programa ágil. Elas possibilitam uma estrutura centrada no usuário para o trabalho diário, o que impulsiona a colaboração e a criatividade de um produto melhor em geral. A gente está focado aqui em especificar essas histórias, ok? Acho que eu consigo ler tudo, deixa eu ver meu tempo aqui, já passa mais de 1 hora aqui, mas a gente consegue. Eu vou pular algumas partes aqui, porque ele acaba misturando um pouco de Scrum, Kanban aqui, blá blá blá. Então, vamos lá. Uma história de usuário é a menor unidade de trabalho em uma estrutura ágil. É um objetivo final, não um recurso expresso da perspectiva do usuário do software. Então, cuidado com isso aqui, porque se a gente começar a especificar as histórias de uma forma geral, mais alto nível, para depois especificar nas tarefas mínimas, a tarefa mínima ali, sim, vai ser a unidade menor de trabalho, mas ela pode quebrar. Aqui ele colocou de uma forma assim, mas a gente vai primeiro fazer essa forma estrutural, falar de objetivos gerais, para depois chegar nos objetivos específicos mesmo, até ser a menor unidade de trabalho. Uma história do usuário é uma explicação informal e geral sobre um recurso de software escrita a partir da perspectiva do usuário final, o cliente. O objetivo de uma história de usuário é articular como uma única tarefa pode oferecer um determinado valor ao cliente, né? Observe que clientes não precisam ser usuários finais externos no sistema no sentido tradicional. Também podem ser clientes internos ou colegas da empresa que dependem da sua equipe. Histórias de usuários são algumas frases em linguagem simples que delineiam o resultado desejado. Elas não entram em detalhes, né? Os requisitos são adicionados mais tarde, assim que a equipe entrar em acordo. Quer saber como escrever histórias de usuários? Uma boa forma de fazer isso é com exemplos de histórias de usuários. Então, histórias combinam perfeitamente com estruturas ágeis, como Scrum e Kanban. No Scrum, histórias de usuários são adicionadas a sprints e queimadas, são burn down, ao longo do sprint. Nas equipes Kanban, as histórias usuários são colocadas no backlog e passam por todo o fluxo de trabalho, né? Quem coloca lá é o PO, o Product Owner, e ele que vai trabalhando. E também ele refina essas histórias usuários para poder, quando chegar na sprint, aí sim ela chega de forma específica. Mas inicialmente elas não são de forma específica, elas são de formas gerais e vão sendo trabalhadas pelo Product Owner para poder chegar de forma específica ali, numa tarefa única, para ser colocado no sprint, né? É esse trabalho com as histórias usuários que ajuda as equipes Scrum a melhorar na estimativa e no planejamento de sprints, levando a previsões mais precisas e maior agilidade. Graças a histórias, as equipes Kanban aprendem a gerenciar o trabalho em andamento, blá blá blá. A gente não está muito focado em processos, né? Mas só para vocês terem essa ideia geral. Então, histórias usuários também são os blocos de construção de estruturas ágeis maiores, como epics e iniciativas. Epics são itens de trabalho grandes, divididos em um conjunto de histórias, e vários epics compõem uma iniciativa. Essas estruturas maiores garantem que o trabalho diário da equipe de desenvolvimento, né, nas histórias, contribua para os objetivos organizacionais incorporados em epics e iniciativas. No exemplo da pizzaria, né, o sistema para pizzaria é o Initiative, e o epic seria o sistema de, né, a primeira versão lá, de fazer pedido. E veja que esse fazer pedido aqui eu posso quebrar ele em ter a questão da personalização ou não. A segunda questão seria, aí eu posso, é uma decisão de design, eu posso trabalhar a personalização como um store específico ou como um outro app. E por fim a questão do pagamento, só para dar um exemplo simples aqui de contextualização. Agora veja que fazer o pedido, ele não é uma especificação detalhada de uma tarefa. Às vezes, fazer o pedido, eu posso quebrar em duas tarefas aqui, só dando um exemplo para você. Pedir a pizza e pedir as bebidas. Pedir pizza e bebidas vão ter tarefas diferentes na implementação do sistema, ok? Porque criar histórias, né? Histórias mantêm foco no usuário, permitem colaboração, impulsionam soluções criativas, criam cada ritmo. Eu não vou ficar entrando em detalhes muito aqui não. Como escrever histórias dos usuários, né? A definição de concluído, né? A história em geral é concluída quando o usuário consegue realizar a tarefa descrita, mas não esqueça de definir bem o que seria isso. É fundamental ter esse conceito de conclusão. O que é uma tarefa bem concluída? E também, se você conseguir colocar o que fazer caso ela não seja concluída, também é importante. Definição de subtarefas ou tarefas, personas do usuário, para quem, se existir diversos usuários finais, considere criar diversas histórias. Etapas ordenadas, ouço feedback e tempo. Ele apresenta alguns exemplos, alguns templates aqui. Das empresas vão ter templates muito bem definidos sobre isso, né? Espécie que tem templates bem definidos. Na verdade, tem até um profissional específico para isso, para especificar histórias usuários. No Codifica a gente está formando mais desenvolvedores, então aqui vocês vão ter uma noção e vão fazer um básico para o sistema de vocês. E de forma básica e fundamental, você tem que explicar como tal persona eu quero, para quê.
Em vez de ficar com mais teoria aqui, eu vou fazer o quê? Vamos para a prática. Vamos para a prática com o ChatGPT. Descreva uma história de usuário do Lucas fazendo um pedido de pizza. Eu deveria ter colocado mais contexto aqui, mas eu vou deixar assim. Então, veja que a história aqui está uma história de alto nível. Isso aqui não, as tarefas vão estar aí no meio dessa história, mas na hora de implementação, depois eu posso até quebrar melhor essas tarefas aí, que faz sentido às vezes separar por desenvolvedor. No caso, é um desenvolvedor só vocês aqui. O sistema é muito simples também, ou não, né? Assim, faz sentido ou não quebrar as tarefas entre vários desenvolvedores ou não. Aqui é muito simples, não vai fazer sentido quebrar entre vários desenvolvedores. Mas isso é uma questão também que requer experiência, requer prática. Aqui eu estou mostrando só o básico, uma introdução gentil para que vocês consigam também fazer a especificação das histórias para vocês. Aqui eu estou fazendo um sistema geral, muito simples. No sistema de vocês, né, no projeto para vocês, não adianta vir aqui para o ChatGPT e fazer aqui, porque pedir de pizza é algo muito geral. Se for algo muito específico, o ChatGPT não vai conseguir ajudar vocês. Aí o importante vai ser vocês começarem com algo que o ChatGPT for gerar para vocês e vocês vão ter que especificar melhor essa história aí de acordo com o que fizer sentido para vocês. E é fundamental saber um bom português, né? Essa é uma outra habilidade, né? Que é fundamental vocês terem aí. Eu vou copiar aqui essa história do usuário aqui. Vamos ali pro Word. Eu faço assim, ó. Ele fez a questão do título, uma noite de pizza, né? Cenário. Faça uma história de usuário do Lucas pedindo uma pizza. Deixa eu ver se ele vai mudar. Aqui já não tá fazendo sentido. Ah, foi ótimo ter feito isso aqui. Olha só como que não faz sentido esse... Lembra que a gente falou que os usuários têm que ir até a pizzaria e lá no salão que ele vai fazer o pedido? Esse caso que ele gerou aqui... E vocês não estão vendo, vocês estão no Word. Deixa eu botar aqui, estou no ChatGPT. Eu pedi o ChatGPT aqui outro, pedi para ele colocar, faça uma história do usuário do Lucas pedindo uma pizza. Essa pizza, esse pedido aqui não faz sentido. Tem que ter muito cuidado ao usar o ChatGPT com isso. Então, isso aqui foi excelente desse problema. Então, título, pedido perfeito da pizzaria Donatello. Lucas, cenário, uma noite tranquila de sexta-feira em que o Lucas está em casa. Veja que o pedido da pizzaria é só no salão. O que ele tem que fazer em casa é o que você tem que fazer aí de atividade. Então, ele está em casa, com fome, decide pedir uma pizza para entrega. Essa funcionalidade não está prevista originalmente no sistema, né? Então, lembrando aqui, eu vou voltar aqui no Word. Aqui é o nosso sistema aqui, ele só o quê? Sistema fazer pedidos no salão. Eu vou até deixar especificado aqui. No salão. Então, quando eu tenho essa especificação aqui, isso aqui já não faz sentido. Ó, Lucas estava deitado no sofá da sala, aproveitando uma noite de sexta-feira, após uma semana agitada. Ele e seus amigos tinham decidido descansar em casa, mas a fome estava começando a apertar. Ele teve a ideia brilhante de pedir uma pizza na pizzaria na tela. Ele pegou o smartphone e abriu o aplicativo de entrega na pizzaria que ele já tinha instalado. O aplicativo tinha uma interface simples e fácil de usar, o que era ótimo para Lucas, que não queria perder tempo. Ele tocou na opção pedido rápido e começou a escolher sua pizza. Não faz sentido. Não tem isso aqui. Não tem entrega. Tá, tocou campainha. Entendeu, pessoal? Então, esse aqui ele alucinou. Não há entrega. Mas eu vou pegar esse outro aqui, Uma Noite à Pizzaria, e vou só como exemplo aqui, porque a ideia é só apresentar aqui para vocês como é. Então tá aqui a história. Depois até vale formatar um pouco melhor. Não vou ficar gastando tempo com formatação aqui não, mas tá aqui o exemplo.
ver se ele tá aqui. Ah, esse aqui tá presencialmente. Então vamos lá. Lucas estava animado para a noite pizzaria na tela, seus amigos, sexta-feira, costumam reunir. Ao chegar à pizzaria. Então ele foi na pizzaria. Esse aqui é um caso realmente de uso do sistema. Entrega não, chegar na pizzaria. Então ele notou que movimentado, várias mesas ocupadas, grupos animados. A equipe da pizzaria cumprimentou Lucas e seus amigos com um sorriso caloroso e caminhou para uma mesa aconchegante. Então quem encaminha a mesa é a equipe. Isso aqui não tem no sistema. Se o sistema tivesse essa tecnologia de falar qualquer mesa que ele tem que sentar, isso aí deveria ser um pouco diferente aqui. Então tá vendo como isso, a explicação, né, aqui essa explicação ela ajuda. Então isso aqui é a história do usuário. Só para destacar aqui melhor. Ainda vale formatar melhor aqui. Enfim, não vou ficar perdendo muito tempo com formatação não, pessoal, mas senão o vídeo ficar muito longo e não vai acrescentar tanto valor para você. Eu tenho mais umas outras coisas para falar para vocês aqui. Mas é fundamental, se atentem a detalhes mínimos aqui. Isso aqui faz diferença. Um profissional. Negrito. Então, eu espero que vocês façam na atividade um documento assim, que vocês entreguem algo bonitinho. E vocês podem, o projeto de vocês também, vocês vão ter algo nesse sentido. Então a tia Cotinha está aqui, o Lucas está aqui, história do usuário do Lucas está aqui, a tia Cotinha vai ser diferente. Cuidado que quando chegar nesse ponto aqui, o ChatGPT já alucina demais, né? O ChatGPT vai alucinar muito. Então, na hora de criar a história do usuário, é só como referência aqui. Vocês vão ter que realmente, nesse momento, agora gastar mais tempo para poder digitar, porque o ChatGPT vai alucinar demais, ok? Então, vou voltar aqui para o PowerPoint. Pronto, estamos aqui. Já fizemos aqui prática do sistema para pedido de pizza no salão. Essa era uma especificação que estava desde o início, no salão. Veja que como vocês especificam o sistema vai influenciar como que o usuário usa o sistema. Aqui, para quem não sabe inglês, está escrito aqui. Você irá ler isso aqui primeiro, então você vai ler isso aqui depois, então esse aqui, para então, por fim, ler isso aqui. Esses são fundamentos Gestalt, semiótica, enfim. Você consegue direcionar as atitudes do usuário. Então, essa é a questão de design. Vocês acham que às vezes é simples, só quero um sistema simples de fazer pedido de pizza, mas faz diferença com o processo que vocês definem para pedir de pizza, assim como vai ser o processo do sistema de vocês. Atenção ao budget, né? O que é o orçamento? Às vezes o usuário ele quer um negócio fantástico, ou seja, vocês vão querer fazer um sistema fantástico, mas vocês não têm tempo para isso. O tempo de vocês aqui, no caso, o orçamento é muito limitado. E tem que ver, por exemplo, se essa luva aí atende. Eu acho que não, esse negócio é feio pra cacete. Então, cuidado, isso aí é só um memezinho para chamar atenção. A gente depois vai trabalhar com esse conceito de produto mínimo viável. Vamos ter que fazer algo que faça sentido. Atenção ao orçamento, principalmente de tempo, né, que vai ser mais relevante para vocês agora. Se vocês vão conseguir realmente entregar. Podem pensar na luva do poder aí, mas atenção às limitações de recursos que vocês têm. E por fim aí, lembrando que nosso desafio aqui é especificar. Especificar para comunicar. Então, os modelos servem para comunicar. Tá aí o cliente fazendo uma especificação, o analista de negócios especificando para o developer e o código que o developer vão estar fazendo. Vocês estão usando, vocês serão todos, né, esses papéis no desenvolvimento do sistema de vocês. Mas muito cuidado aí que na vida real é isso que acontece. Então, o cliente ele quer se comunicar de uma forma, ele tem precisão de linguagem, você vai tentar desenhar, né? Tá, desenha para mim para eu entender melhor, mas os seus modelos vão ter características que talvez vão ser difíceis de comunicar, e aí o analista de negócios vai entender uma coisa diferente, e o developer, quando for pegar as suas especificações, vai entender outra coisa. Parece? E no final ficou um cocôzão ali, né? Eita! E mais, né? Tem esse caminho do cliente até o developer e depois não se esqueçam. O quê? Não se esqueça que quem usa o seu sistema. Então, quem usa o seu sistema, ele pode ter, né, uma outra perspectiva.
Qual que é o objetivo do usuário? Botar as pecinhas aí dentro. Então o que o developer fez? Ele fez, apesar a partir das formas geométricas, ele desenhou cada um dos buraquinhos. E o que o usuário descobriu? Que ele pode enfiar tudo aí no buraquinho do quadrado. E aí não fiquem frustrados, pessoal. Não fiquem frustrados porque a vida é assim mesmo. Então tem que ter muito cuidado. Quem dará sentido ao sistema de vocês é o usuário. E o usuário ele pode ter uma ideia completamente diferente da que você teve. Então às vezes você vai criar uma série de funcionalidades, como se fossem esses buracos aí, e o usuário vai querer usar uma só. Eu ainda vou deixar com vocês aí, se vocês forem buscar o sistema de pizzaria, tem vários aí. Tem muito mais em inglês, né? Mas eu fiz questão de achar um aqui em português. Então, aqui fazendo design do aplicativo de cardápio, usando Figma. A gente não chegou no Figma, não vai ter aula do Figma lá mais à frente. E aqui um web design usando Figma. E lembrando que a gente pode fazer designs mais sofisticados ou mais simples. Aqui no caso a gente está primeiro pensando em design simples. Vocês estão pensando, essa parte inicial de entender o usuário, personas, mapa de empatia, e depois a história dos usuários, a gente está em alto nível, de uma forma muito ainda sem se preocupar nos detalhes concretos, qual que é o botão, onde vai estar a imagem, qual que é o texto de detalhe, o que vai estar lá de texto, quais são as informações. Vocês já fizeram a disciplina de banco de dados, vocês já sabem o modelo de dados. Isso é importantíssimo já descrever quais são os dados utilizados. A gente está interessado agora nas histórias de uso e depois a gente vai casar isso para convergir na interface do usuário. Aí depois que vocês tiverem isso bem definido, aqui a gente vai para a parte mesmo da codificação, que aí vai fazer sentido e vai ter menos propensão ao erro também. Então vamos lá, concluindo, pessoal. Métodos, ferramentas, atividades. Então aqui no nosso processo, tem umas outras carinhas lá. Tá aqui. Deixa eu voltar aqui. Então a gente está muito preocupado nessa primeira fase aqui do diamante, primeiro diamante, e para entender o problema e as funcionalidades esperadas, a gente vai utilizar personas e mapa de empatia, e a gente vai estar utilizando o ChatGPT para ajudar nesse processo, e a definição de histórias de usuário. E nessa definição aí depois você tem a questão da especificação para avançar na codificação e ter o resultado final. Então nesse nosso processo, a gente está nessa aula focado nesses dois aqui. Vou deixar como atividade para vocês aí fazerem, né, para exercitar, fazer um sistema de pizza delivery, que é diferente agora, foi aquilo que o ChatGPT alucinou. Eu fiz uma pizza em salão, agora eu quero um sistema de delivery de pizzaria. Vocês vão criar diferentes personas, pelo menos 2 para cada tipo, e fazer um mapa de empatia para cada um desses tipos aí. Se começar a ficar muito grande, é o seguinte, faz as 6 personas, mas o mapa de empatia faz um de cada um apenas, aí vocês vão escolher. Então, um consumidor, que ele vai estar interagindo com o sistema, ele vai fazer o pedido em casa, pode ser até o Lucas, você pode aproveitar o Lucas, ele vai fazer o pedido em casa. Tem o pizzaiolo, que vai receber os pedidos, vai ter que fazer a pizza ali. E veja que dentro da pizzaria, esse pizzaiolo, podem na verdade ser vários outros usuários ali, né? Mas é o cara do back office, né? Da retaguarda, ele que vai estar recebendo os pedidos, preparando ali e vai passar para quem? Para o entregador. É fundamental o entregador. Veja que o sistema pode ter ainda uma capacidade, só para dar um exemplo aqui, uma capacidade de acompanhamento do que? Do entregador. Aonde que o entregador está instantaneamente. Pra você saber, minha pizza está na cozinha, da cozinha já foi para o entregador está na rua, e aí você vai vendo no GPS onde ele está. Mas essa pode ser uma funcionalidade desejável, ela não é necessária. Então, basta o consumidor fazer o pedido e ele tem um status que o pedido está sendo feito ou saiu para entrega e já basta, ou como entregue. E veja que o entregue pode ser quando o entregador volta lá na pizzaria e fala, entreguei. Mas a pessoa, inclusive, já pode ter comido toda a pizza até ela receber o status de comeu. Então, vocês vão ter que refletir um pouco a respeito desse processo aí e de funcionalidades, o que vocês querem que o sistema tenha e o que o sistema não vai ter ou ele vai ter futuramente. Vocês vão ter que criar essas histórias de usuários aí, e as histórias de usuário têm que fazer sentido no que vocês definirem como que o sistema vai ter ou pretende ter. Ok? Então aqui a atividade final, aqui cortou um pedacinho, cria histórias de usuário para o sistema de entrega de pizzas a domicílio. Pizza Delivery, esse aqui que é o desafio para vocês. Pode usar o ChatGPT para poder ajudar a criação, mas vocês são os responsáveis pelo resultado final. Cuidado, o ChatGPT alucina demais. Então vocês têm que ter cuidado aí no que ele está gerando, fazer sentido. Vão produzir para mim como entrega aí, eu vou voltar aqui no papel, vai ter que ser um documento, como esse aqui, e aí vocês precisam entregar, esse aqui é resultado, né?
Precisa entregar a conclusão? Ainda não. Depois a gente vai fazer o restante. Eu vou ter mais especificação desse sisteminha aqui. Vou ter que criar algo nesse sentido aqui para poder entregar como resultado da atividade. Porque a nossa programação começa com a especificação do papel. Opa, vou voltar aqui, ó. Cuidado, pessoal, quando a gente vai fazer esse momento moderno, usando o ChatGPT, usando vários Figma, a gente vai juntando um monte de pedacinho, vai no Google, mas o cara especificou tal coisa, especificou aquilo. Cuidado que pode alucinar muito. É bastante comum na engenharia de software moderno ficar pegando o código de um, código de outro, pedacinho de código, vai juntando ali e vai colocando, fazendo plugar as interfaces. Mas as interfaces não se conectam, então eu vou ter que colocar adaptadores, vai metendo adaptador em cima de adaptador. E no final, vocês ficam, né? Veja que foi um brasileiro que fez esse GIF aí, né? Porque essas tomadas são brasileiras. E no final você vai ter um sistema que vai funcionar. Sim, ele vai funcionar lá. Ele vai botar lá, vai conseguir fazer funcionar. A hora que gambiarra que ele fez, nem precisaria disso tudo, né? Bastaria usar aquele último lá, já tinha o suporte ao ajuste, a adaptação necessária. Então, muito cuidado a fazer esses Ctrl+C, Ctrl+V da vida aí. E para finalizar aí, ó, para vocês não ficarem tristes com a menininha aí, ela ficou muito famosa, esse meme aí bombou bastante. E, coitada, ela chorou muito aí. Mas no final, depois ela fez um outro aí que o usuário final, ele faz o uso esperado do sistema, né? Então ela ficou muito feliz aí. Ele conseguiu, o usuário usou como era esperado. The triangle. That's right. The triangle. The triangle hole. Quem é bom de inglês aí, né? É bom saber inglês, hein, pessoal? Esse sentimento vocês vão ter, vocês como desenvolvedores, vocês verem usuários usando o sistema de vocês vão ficar emocionados também. É muito bom, né? Os erros, os bugs, eles são chatos, a gente fica puto, né? A gente fica chateado, mas é muito legal quando você vê o resultado final. The semicircle. Olha só que felicidade. Bem, o videozinho está aí disponível para vocês. Era isso que eu tinha para passar para vocês aí. Espero que vocês aproveitem agora, né? Espero que ninguém esteja com fome. Essa pizzaria fica aí como exemplo. Dá para fazer diversas modelagens. Veja que mesmo vocês usando o ChatGPT, eu consigo saber se vocês estão fazendo ou não. O ChatGPT alucina. Eu consigo saber se vocês estão copiando ou não. Então, plágio é facilmente detectável nisso aí. ChatGPT alucina. É fundamental o analista de negócios, né, o analista, o desenvolvedor, fazer o sistema. O ChatGPT, a inteligência artificial vai substituir os desenvolvedores, vai acabar o emprego para desenvolvedor? Não vai. Por um bom tempo ainda não vai. Porque é muito difícil, tanto o cliente comunicar o que ele quer, tanto a pessoa entender, o sistema entender e gerar, às vezes ele vai gerar errado. Veja que, na verdade, o papel do desenvolvedor é preencher várias lacunas, várias especificações que o cliente não consegue fazer. Então, é papel de vocês fazerem especificação em conjunto com o cliente. E vocês vão ter que entender dos domínios, entender do que vocês têm que fazer. Aqui o nosso trabalho final é vocês fazerem o projeto final de vocês. E esse trabalho da pizzaria é só um exercício para vocês verem onde vocês estão com mais dificuldade. Então façam a especificação das personas, mapa de empatia do sistema de delivery de pizzaria e depois já podem fazer também o de vocês e aproveitar para tirar dúvidas. Faça os documentos no Word, manda para a gente consegue, se quiser fazer anotações, a gente consegue até dar um resultado para vocês aí. Acabou? Acabou. Bem. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham curtido aí essa primeira aula aí em profundidade das personas, do mapa de empatia. E na sequência já vim com as outras aulas aí para poder complementar, sempre no sentido de dar apoio a vocês especificarem o projeto final de vocês. Espero que tenham gostado mesmo aí do coração. Fiz com muito carinho para vocês. E até a próxima aula aí. Até mais.